Maravilhoso dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Hoje, podcast oficial do HJ Conference 2023. E, aliás, estou aqui com uma pessoa incrível, Leandro Trajano. Sabia que, Leandro, seja muito bem-vindo. Sabia que hoje, 2023, está sendo lançado esse podcast e a gente tem o privilégio de estar aqui gravando? Coisa boa, coisa boa. Agradeço aí a recepção, né, em toda Concórdia do evento do HJ, é sensacional e que bom também essa oportunidade de estar estreando aqui esses primeiros dias do podcast e que deve impactar muito mais gente aí ao longo de todo esse período, né? Vamos para frente. Muito legal. Bom, o Leandro, palestrante, a gente vai pedir para ele contar um pouquinho mais também. E aí eu já vou provocar aqui, ó, personal financeiro. Olha só que legal. Mas antes disso, você já palestrou ou ainda não? Já, minha palestra foi ontem na Plenária Pollen às 18 horas. Então hoje eu já estou partindo para casa, vindo de longe. Veio de qual cidade? De Recife. De Recife, muito Isso. bom, querida. Olha só, o Brasil representado aqui na Pequena Concórdia. Eu trouxe uma bandeira ontem, fiquei bastante emocionado. Eu palestrei ontem também, por isso que eu não consegui assistir a tua. Eu palestrei e na sequência eu fiz um painel. Bacana, então, que bom. nessas contribuições que a gente vem trazer. E eu finalizei minha palestra com o tema da vitória, do Ayrton Senna, e levei a bandeira. E aí, a apresentação ali com violino e tal, foi super bacana, era do Ayrton Senna, do tema da vitória. Então, foi muito legal. Agora, vamos então entender, desmistificar um pouco, porque quando a gente olha educação financeira, eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, então por isso que para mim é uma honra estar aqui contigo e trocar. A gente hoje em dia tem bastante papéis, eu diria, ou posições, enfim, coaches financeiros, educadores financeiros, professores, enfim, e aí, minha primeira vez até, então por isso que vai ser legal aprender junto, aqui ao vivo, personal financeiro. Conta pra gente, Leandro, o que é o personal... Aliás, conta o que é e como surgiu esse personal financeiro, que para mim não é tão comum, viu? Não é tão comum. De fato não é. Inclusive, assim, com frequência, né? Seja na mídia, TV, rádio, hoje na região já tem bastante adesão. O pessoal já denomina, já apresenta dessa forma. Personal financeiro, já personaliza mais. A gente não está falando de um consultor financeiro, de uma pessoa voltada para o mundo corporativo. A gente sabe que no mundo corporativo, óbvio, cada CNPJ tem ali os seus CPFs por trás. E se essa pessoa sabe dominar um pouco melhor, ela tem um conhecimento das finanças, isso começando na microcélula ali, que é a base de tudo, que é na família, a partir das finanças dela, certamente ela vai levar isso muito mais longe. Vai educar os filhos numa vida financeira mais saudável, mais organizada, vai levar um pouco disso para o dia a dia na sua equipe, na empresa onde atua, e naturalmente a gente fala de finanças de uma forma pessoal, de uma forma mais personalizada, e é daí que surge o personal financeiro. Que lá atrás, quando eu comecei isso há 10 anos, não imaginava que ia ter o alcance e a voz que termina por ter hoje, né? Então, vamos lá, voltando no tempo, 10 anos atrás, a gente está falando de 2013. Isso. Tinha outros personagens financeiros? Como que você falou, poxa, eu preciso ajudar esse núcleo mais pessoal, familiar, inclusive, que acho que é a base de tudo, né? Do interior, de dentro para fora. Tinha concorrência ou era mato alto e você veio desbravando? Essa história. Como se diz, né? Muita gente, a gente escuta falar por aí, mas era assim tudo mato, né? Porque não tinha muita coisa. Se muito você tinha um ser básico, mais projeção, nível nacional. Bem lembrado. Você não tinha muita gente, absolutamente. Mas o posicionamento do Serbasi, eu já assisti uma palestra dele, já li alguns livros, o posicionamento dele não é personal financeiro. É verdade. Hoje, a forma do que ele trata serve sim como referência para a maioria das pessoas que trabalham na área no Brasil. Você vai ter planejador financeiro, você vai ter coach financeiro. Tinha esquecido desse planejador financeiro. No fim das contas, tem muita convergência do trabalho, mas cada um vai ter algum toque diferente. Você pode ter vários médicos cardiologistas. Talvez você tenha um mais humanizado, você vai ter um cardiologista infantil, você vai ter... Então, a minha forma de tratar o dia a dia é de humanizar muito o dinheiro. Porque a gente vê muitos profissionais da área, sobretudo quando trabalham com investimentos e tal, o pessoal traz muitos termos técnicos, traz uma carga mais pesada de um assunto que a maioria das pessoas já tem dificuldade de se abrir, dificuldade de falar. Então, é tabu para muita gente, é um dos assuntos que mais encerram casamentos, não só no país, né, no Brasil, como no mundo, e a gente tem como traduzir e falar de finanças de uma forma muito mais fácil, de uma maneira que as pessoas percebam que com uma vida financeira bem planejada e bem organizada, é completamente possível realizar sonhos, fazer acontecer e ter uma vida mais tranquila. Isso é muito importante para as empresas também. Então é por isso que eu venho rodando vários estados do Brasil falando de saúde financeira, de inteligência financeira para empresas. Por quê? Se o teu funcionário, o teu colaborador,
está tendo os insights, está conseguindo se organizar melhor, de forma que ele oferece para a família saúde, educação, lazer, alimentação e segurança, ele vai estar mais tranquilo. Mais tranquilo, ele chega na empresa mais focado. Provavelmente, ele vai estar num ritmo de produção muito melhor. Então, produtividade e resultado para a empresa. Então, a gente tem que, como empresários, olhar para cada pessoa da equipe e tentar oferecer o máximo de suporte, por mais que não tenha nada a ver com as contas dele. Poxa, é claro que você pode ajudar e você pode orientar, porque isso vai influenciar no teu negócio. É claro que a responsabilidade é dele, a sua é pagar a conta e ele fazer o trabalho. Mas isso é uma cabeça muito pequena. Sim. Então, quando a gente pensa em desenvolver pessoas, não é só o lado técnico, mas é também o lado de evolução, o lado de desenvolvimento pessoal e que vai impactar naturalmente naquela pessoa que chega no teu negócio no dia a dia. Então, dessa forma, se amplia muito. Na tua fala, para mim ficou muito claro, pelo menos aqui, né, desenhando aqui no meu visual, no cérebro, a figura da pirâmide de Maslow mesmo. Verdade. Porque você falou muito das necessidades básicas ali. E muitas vezes a gente quer dar um bom salário, o que obviamente é oportuno, a gente quer dar algum benefício ali, ou majoritariamente os benefícios mínimos, por exemplo, dos sindicatos, mas a gente está num nível acima. Esquece desse nível abaixo, do respirar, do sobreviver, do se alimentar. Perfeito. E por aí vai. Mas foi intencional mesmo? Tem alguma conexão com a pirâmide de Maslow ou não? Olha, eu não vou dizer que teria uma conexão direta, mas indiretamente bastante, porque por mais que se fale, e é isso que eu trago muito, apesar de falar de vida financeira e falar de dinheiro, os meus valores são outros. Eu penso muito na pessoa. E como uma pessoa que consegue se organizar em relação às suas finanças, ela vai ter um nível de vida muito melhor, muito diferente. E eu não estou aqui falando de riqueza exatamente, até porque riqueza é muito... Talvez até subjetivo, né? Subjetivo em vários sentidos. Se você não tem um emprego, a maior riqueza para você é acordar a partir de segunda e saber que todo dia, a partir das 8, você tem para onde ir. Se você está com um filho internado, você vai ser a pessoa mais rica do mundo quando você souber que ele vai ter alta. Se você ganha 10 mil e passou a ganhar 12, nossa, não sei se vai fazer lá tanta diferença, mas a pessoa normalmente não pensa em que vai poupar esse dinheiro e que planos futuros vai construir. A pessoa que é estagiário, quando é contratada, ela já está pensando que quando eu for auxiliar, e agora sim, eu vou ganhar um salário mínimo, vou ter ticket, benefício, plano de saúde, mas peraí, eu vou ganhar um pouco mais. Com o que é que eu posso gastar isso? Eu já não vou de ônibus para o trabalho, eu vou comprar minha moto, eu vou ajeitar as coisas em casa. Você vai para analista, você vai para coordenador. Normalmente a pessoa não pensa, peraí, eu estou num padrão e num nível de vida que eu posso segurar parte do que eu vou ganhar para pensar no meu futuro e realizar alguns sonhos, alguns desejos. Eu vou poder reformar a casa, eu vou poder morar num outro lugar que eu quero, eu vou poder fazer a viagem que eu gostaria. A gente não é orientado, a gente não é setado aí para pensar no futuro. Normalmente o que acontece é, a gente recebe aí o gatilho, está perto da hora do almoço, você tem um push, uma notificação no seu celular, já vai chegar dizendo, entrega grátis hoje. Fim do dia ou fim de semana, não importa, você vai receber alguma loja que vai estar te mandando um cupom de desconto. Dificilmente alguém vai dizer, hoje é dia 28, 29 do mês, e aí, quanto é que você conseguiu poupar esse mês? O que é que você vai fazer diferente para poupar mais no próximo mês? Então, tudo que a gente quer fazer na vida, a gente procura e precisa dedicar um pouco de tempo. Você quer aprender um idioma? Você vai ter que estudar, vai fazer uma imersão, vai para um outro país. Você quer melhorar e subir na empresa? Você vai fazer um curso, você vai ter que fazer uma imersão, um treinamento grande. Tudo a gente precisa se dedicar e levar tempo para isso, né? Como pai, como filho, enfim, o que a gente quer melhorar, a gente tem que se abrir e renunciar um pouco. Vida financeira, não. As pessoas, para melhorarem, o que é que procuram? Poxa, onde é que eu posso ganhar mais dinheiro? O problema é só no ganhar. E a pessoa passa a ganhar mais dinheiro e não muda a dinâmica. Ganhar é uma componente da equação. Exato. E está no livro, inclusive. Está no livro, inclusive. Os 4 pilares da educação financeira, para mim, gera renda. Então, né? Não foi intencional, mas já vamos falar do livro. Quando que surgiu o verdadeiro cash na forma de livro? Pois é, foi lançado no mês de abril de 2023, há pouco tempo. Recente. Ainda bem, atingindo aí, impactando bastante gente, recebendo boas mensagens. Já fala para a audiência aqui, tá na Amazon, onde que tá? Para quem quiser comprar, adquirir o seu exemplar. Beleza, tá na Amazon, aqui na HJ, tá na livraria da HJ, tá na Amazon muito fácil, tá em todos os marketplaces praticamente, você consegue encontrar muito fácil. Aqui em Concórdia tá na Doce Letra, então tá muito bem distribuído o Brasil afora e tem impactado por isso bastante gente também, até pela oportunidade que eu tenho de levar ele embaixo do braço para as cidades que eu venho fazendo palestra. Então, essa semana eu estou aqui, semana passada estava em São José dos Campos, na anterior em Curitiba, tive eventos também na minha terra, em Recife, recentemente, em breve Cuiabá,
Porto Alegre já está fechado também para esse ano e tem muito mais coisas. Show. E que eu brinco que eu gosto de rogar praga boa, hein? Vamos rogar praga boa. E que seja o Brasil ali, ó, 5.500 municípios, que seja uma cobertura aí 100% nos próximos anos, bem Tomara, curtinho. E cada que vez seja mais. também internacional. Eu, obviamente, vou falar um pouquinho do aspecto internacional, mas vamos aproveitar o gancho do livro. Quais os pilares do verdadeiro cash? Pois é. Então, quanto ao livro, o cash, na verdade, ele trata de quê? Cash, C de conhecimento, tá? A de atitude, o cifrão de dinheiro e H de hábitos. Eu não vou botar aí números. Na prática, se você parar para ver, muita gente chega para mim e fala, poxa, Leandro, eu sou de humanas, eu não gosto de número. Eu sempre fui da área de humanas. Eu comecei a trabalhar com recursos humanos. Agora, a gente precisa entender pessoas e, primeiro, a pessoa que me habita, para que eu entenda quais são as escolhas, os hábitos e os comportamentos que eu tenho, para que termine com que, no fim do mês, eu não consiga poupar o que quero. E se você consegue poupar, ótimo, mas será que você poupa porque recebe bem e não gasta tanto? Ou se você se organizar melhor, consegue poupar além? E se você nem está endividado, enrolado, e nem está sendo, como muitos são, pagador de contas, a pessoa funciona para pagar contas. Chega uma altura do mês que diz, paguei tudo. E agora o que é que quer? Trabalhar o mês todo para ganhar dinheiro. Então, para começar a virar, independente do nível que você está, endividado ou enrolado, pagador de contas, que é aquele que está no 0 a 0, poupador, mas você sabe que se organizar pode poupar mais. E se você começar a investir, você está plantando algo muito mais frutífero, muito mais promissor para o teu futuro. Então, para isso, o cash ajuda bastante. É você buscar conhecimento. Não adianta só ter conhecimento. Você tem que usar, tem que Aplicar. atitude. Aplicar. Então, E entra aí vem o A de vem a atitude. Isso tudo começa a fazer com que esse dinheiro vá circular. E você pode fazer ele ampliar muito mais. Porque se você passa a investir, o negócio gira diferente, gira em outra velocidade. Claro, no começo, ver grama crescer demora, dói. Mas com o tempo, você vai vendo que, opa, esse negócio tem jeito. Tempo e aí a gente entra com os tempo é o hábitos. maior Né? aliado. Com certeza. Tempo. Investimentos, a gente tem que pensar nisso. Né? Tempo é o montante, é o principal que você investe e taxa. Não adianta você ter ali R$1 milhão para investir numa taxa muito boa, que só vai ser por um mês. Você não vai conseguir dar um salto grande. Não adianta você ter um prazo muito longo, uma taxa muito boa, se você só aplica, se você só investe, você só aporta ali R$10 por mês. Então, a gente tem que procurar poupar o máximo possível, de forma que você viva o presente, você administre o presente e que você possa investir no futuro. Então, se você faz bons aportes, você investe de forma inteligente e você tem um tempo que vai te ajudar adiante, literalmente, é questão de tempo para você colher bons frutos. E é muito disso que eu trago no livro O Verdadeiro Cash. O que ninguém te contou sobre o planejamento financeiro e o mundo do dinheiro, e quem esteve na palestra ontem viu vários insights, vários pontos que eu trago durante a palestra e que já evidenciam que, poxa, isso é tão óbvio, eu nunca parei para ver isso. Você vê a reação do público, você vê a reação das pessoas. E é o que eu brinco, se numa palestra de 50 minutos você consegue trazer tanto disso, imagina no livro, né? Então, uma alegria tremenda, tá? E esse é o 6º livro que eu tenho. É óbvio que precisa ser dito, nesse caso, de trazer essa consciência que, uau, como que eu nunca parei para pensar nisso antes? Precisa, porque, como eu vinha falando, o que é que acontece? As pessoas não dedicam tempo para virar o jogo da vida financeira. Então, aquele óbvio precisa estar escancarado de frente para a pessoa dizer, poxa, peraí, eu vou tomar vergonha, eu vou fazer isso logo. E são coisas simples que começam a evidenciar o quanto a gente consegue se dedicar ao mínimo de tempo a equilibrar melhor as coisas, tomar decisões com mais tranquilidade e, naturalmente, isso vai mexer um pouco nos teus números. E você começa a conseguir espaços para poupar e o que você poupa vai abrindo possibilidades de quando você tem uma despesa extra que você não esperava, não precisar ter que empurrar no cartão de crédito. Usa aquela reserva que você... Não usar uma reserva que criou ou começar a se endividar. Então, virar o jogo na vida financeira é sim para todo mundo, mas é para todo mundo que dedica tempo, para todo mundo que se abre para isso. E as pessoas ainda acreditam que, para evoluir financeiramente, precisam ganhar mais, precisam trabalhar mais. E aí entra na síndrome do plantão, que não é só o médico, mas muita gente da área de saúde, né? Eu vou fazer um novo plantão, vou entrar agora e com isso eu vou conseguir fazer tanto de dinheiro. A pessoa se ausenta mais da família, como se ausenta mais, compensa mais. Da própria saúde, de tudo. E compensa mais dando coisas, gastando mais dinheiro. E aí fica o gato correndo atrás do rabo. E como virar isso? Aí tá o ponto, né? Gente, eu vou te falar, eu ficaria aqui até às 5 horas contribuindo já, de verdade, às 5 horas de talk. Porque o C, por exemplo, já me veio na minha cabeça a constância, por exemplo, que é bastante importante, a consciência, o conhecimento, vários elementos do C. Agora, queria explorar um ponto. Aliás, antes de explorar esse ponto, outra coisa que você falou que eu achei bem bacana, olha só que legal. Poxa, eu me planejei, eu criei alguma reserva ali de contingência e, por exemplo, meu carro quebrou.
Isso. A coisa mais natural, eu vou. Olha só a riqueza, né? A Tem gente falou de carro, riqueza. tem carro, pode ser que Ó, você bata, pode ser que quebre, não tem como E, fugir, e né? olha só que legal essa riqueza. Olha o nível de consciência dessa riqueza. Eu estou tranquilo, porque eu já tenho uma reserva ali, depois de um determinado tempo, que eu vou usar essa reserva. Por quê? Porque o carro quebra de vez em quando. Coisa Não mais tem como fugir. natural. Não tem como fugir. Muito legal. Bom, você falou de vários livros. Esse é o 6º livro. Isso. Conta um pouquinho dos outros aí. Sobre o mesmo tema, Tem em um perfil áreas interessante. diferentes. Eles são de uma coleção Sonhar, Planejar e Realizar, que inclusive foi o tema da minha palestra aqui em Concórdia, tá? E que é algo que eu acredito plenamente. Se você sonha e você planeja, realizar é questão de disciplina, de tempo. E o planejamento Constância. não... Constância, por isso que eu falei, eu sei da constância. Constância não precisa ser... Que é um outro ponto. Tem vários pontos assim que você traz que pode ser muito bacana, né? E é o que eu falo bastante também. Seja para investir ou para virar o jogo da vida, a gente precisa consistência. A gente precisa recorrência, estar fazendo também sempre aquilo e ter muita paciência. E pensar no longo prazo. Então, é uma outra escala que eu trabalho muito. Eu digo, olha, consistência, recorrência, longo prazo, paciência. Consistência, recorrência, longo prazo, paciência. Para investir ou para virar um jogo nisso daí. A primeira coleção de livros, né, que eu trouxe aí 5 livros, é Sonhar, Planejar, Realizar, porque eu acredito sim que quem sonha, realiza, precisa planejar e ter poder de execução. E esses livros são voltados lá para a base. Isso é, para as crianças, né, os adolescentes, ensino fundamental 2, e aí para os jovens que estão no ensino médio. Então são 5 livros. Que é onde tem uma carência enorme hoje de formação, de conteúdo mesmo. Não são... A gente não teve isso lá atrás, né? Não teve. Me incluo aqui, não tivemos. E se isso começa na escola, a gente tem como plantar uma realidade diferente numa comunidade, naquela escola, na sociedade, na cidade, claro, no estado e, por que não, no país. Então, a educação financeira é algo fundamental, sim, que a gente precisa viver isso, a gente precisa repassar isso. E eu fico muito feliz de estar contribuindo, porque vários estados, cidades já adotaram, alguns estados já estão com esses livros nas escolas, e a editora já me passou que tem muito mais em negociação, uma vez que o foco principal da editora termina sendo as secretarias municipais e estaduais de educação, porque naturalmente já atingem aí uma quantidade maior de pessoas. A gente vai poder impactar muito mais adolescentes, muito mais jovens, e o livro não é só para eles. Por quê? Quem vai transformar, quem vai multiplicar a sala de aula são os professores. Os professores, como nós, não tiveram orientação. Como é que eles vão chegar e passar essa disciplina seletiva numa sala de aula se eles não tiveram essa base? Então, o que é que precisa ser feito? Um livro, um material que dê a base para o professor. Então, o professor tem esse conhecimento, se apropriando disso. Tem o livro do aluno para fechar e esse aluno chega em casa empolgado, entendendo um pouco mais de dinheiro. E o que é que acontece? O pai, a mãe, os responsáveis terminam dizendo, menino, sai para lá, que dinheiro não é coisa de criança. E dinheiro é coisa de criança, sim. Porque se não for, vai começar a ser quando? Quando for mais um adulto endividado, inadimplente. Então, por isso, demais. A gente tem o livro da família também, que é para que a família entenda o que é que está acontecendo na escola e a gente triangule essa situação entre família, escola e, claro, o elemento principal, que é o aluno, que é o adolescente, que é o jovem, para que ele comece a entender essa base e esses conceitos desde cedo. Sensacional, achou o triângulo perfeito. E de verdade, tudo que para em pé, para mim, em geral, eu construo alguns métodos em termos de agilidade, por exemplo, que é o meu posicionamento, para mim, 3 é o elemento mínimo para tudo parar em pé. Triângulo, figura clássica do triângulo. Momento polêmica agora, momento polêmica, hein? Te prepara aí, rapaz. Você usou muito a palavra paciência. Paciência. Quando a gente olha os aspectos geracionais, gerações mais antigas, em teoria, mais pacientes. Sim. Geração mais novas, em teoria e até na prática, menos pacientes. Como que funciona isso? É desafiador, né? Porque não sei se... Não importa se sessão da tarde, se um filme, se uma novela, o que a gente quisesse ver, a gente tinha que esperar um intervalo comercial, a gente tinha que esperar um próximo capítulo. Hoje em dia, com o YouTube, você pula propaganda. Se tá devagar, você bota um e-mail ou 2. Se você quer maratonar a série, você tira todo fim de semana e termina aquilo. Ou seja, quando é que a gente orienta, que a gente prepara essa ansiedade, esse impulso, que cada vez cresce mais e se traduz na vida financeira das pessoas, como eu falava minutos atrás, você vai ver alguém sempre dizendo, compre, é o último, é só até amanhã, não perca tempo, o último da coleção. Você dificilmente vai ver alguém dizendo, calma, reflete, respira. É isso que você precisa? Ou isso é o que você quer? E quando você quer, você vai no impulso e termina por comprar. E a gente é tão impulsivo que quando você vai numa loja um pouco maior, e às vezes nem tão grande, o que é que tem do lado do caixa hoje em dia? Uma gôndola, uma estantezinha que tem lá água, um refrigerante gelado, alguns bombons, uma revistinha barata, ou a depender do tamanho da loja, você tem um curral que te direciona por onde você anda
e que tem ali vários itens. Esses itens normalmente são muito baratos. E quando você está com criança ali, então, é que o bicho pega. Porque para você dizer não, e a decisão tem que ser tomada muito rapidamente. E se você só ia comprar R$ 50, e nesse caminho que você percorreu no curral, ou quando chegou no caixa pegou mais R$ 5, você aumentou o seu ticket médio de compra em 10%. E é isso que quem está ali quer. Então, até o meu trabalho, muitas vezes, eu vejo que, poxa, eu estou aqui com uma pessoa que vai palestrar de marketing, como vender mais. Um outro, como... E aí eu venho dizer para o pessoal, calma, segura. O desafio é grande, não é tão simples, né? Até porque a gente não é programado, orientado para isso. E o que acontece, o que reflete é o que a gente está vivendo. Praticamente 80% da população entrou com dívidas, e nem todas dívidas boas no ano de 2023. A inadimplência é tremenda, a gente tem 35% da população aproximadamente, que deve, não nega, paga quando puder. São pessoas que devem pelo menos 2 boletos, 2 contas, há pelo menos um mês. 35% no Brasil, eu estou falando de uma Itália, talvez uma Alemanha, de pessoas que estão vivendo essa realidade. O tamanho potencial de... Aí, como eu vim do banco, a gente fez provisão numa grande fusão que acabou acontecendo em 2008. Foi provisão recorde de mercado, porque justamente a inadimplência estava muito alta, foi 20 bilhões. Então, você imagina esse público... Verdade. Para poder inadimplir. E aí, óbvio, você começa a ter menos acesso ao crédito, menos acesso a uma série de coisas e a gente já sabe as complicações. Restrições. Eu guardei um ponto aqui, você falou sobre o mundo. Como que foi, né? Morou, saiu fora, enjoou do Brasil. Conta para a audiência aqui. Aqui é jogo aberto, hein? Jogo aberto. Papo de hoje é papo reto. Não tem mimimi. Boas oportunidades que se abriram e eu aproveitei, né? Então, assim, nunca tinha saído do país em 2005, o tempo passa, né? Sou muito novo, era bem mais. Uns dias atrás. Em 2005 eu fui para trabalhar como voluntário no Timor-Leste, país muito pequeno, lá na Ásia, do outro lado do mundo, recém-saído de guerra. Então, já fazia trabalho voluntário na minha cidade, na minha região há muito tempo, e o coração não tinha fronteiras para ajudar pessoas. E tinha gente que me perguntava, poxa, tanta gente precisa de ajuda aqui, porque você vai para o outro lado do mundo. Você foi criticado, certamente, por isso. E aí eu dizia, poxa, mas é porque aqui tem tanta gente que não faz trabalho voluntário ainda, e que se a pessoa não faz em casa, não faz na sua cidade, dificilmente essa pessoa vai para o outro lado do mundo. Então eu termino deixando, você faz trabalho voluntário? Não, eu digo, pois é muito mais fácil para você que não faz começar aqui do que ir para o outro lado do mundo. Afinal, lá são pessoas também que estão precisando. E aí eu fui agraciado, né? Tive a sorte de quando, 2 ou 3 meses antes de partir para o Timor, dizerem, olha, vamos mandar vocês também para a Austrália, que é perto do Timor, para estudar um pouco de inglês, e entender a realidade, o que é que os australianos fazem para contribuir com o desenvolvimento, a recuperação, a recém-independência do Timor-Leste. E aí eu morei na Austrália, no Timor, depois eu fui para Angola trabalhar na construção civil. Quando saí de Angola, tive um períodozinho de férias, juntei um dinheirinho e fui estudar espanhol no Peru. A ideia era ir para a Espanha ou Argentina, mas não dava. Então, na outra pandemia bem mais leve que essa, a Argentina estava no sufoco e a Espanha não aceitava estrangeiros, quase questão de xenofobia, o desemprego em alta para o espanhol, eles não queriam concorrência, gente de fora. Eu ia para estudar, terminei no Peru e grata surpresa, porque a cidade de Cusco é maravilhosa em todos os sentidos, tem um lugar especial no coração. Passei um período curto lá, 35 dias aproximadamente, para estudar espanhol. Depois voltei para Recife, me formei em administração e aí segui trabalhar na Bolívia. Angola tinha sido construção civil também, assim como Bolívia, construção civil, Equador, construção civil, Haiti, construção civil e também Gana, construção civil. Então foi uma vida aí em outros 8 países, fora o Brasil, e de muita experiência, desafio, dor, lágrimas, conquistas e crescimento pessoal e profissional. Isso me orgulha muito. Entonces, creo que podemos hablar un poquito de español. Sí, todo el tiempo, no hay problema. Ahorita mismo vamos, vale. Ah, que bueno, fantástico. O desafio de morar fora, lógico, você trouxe de alguns elementos ali, você está fora da tua terra natal, fora questões do idioma, e muitas vezes, né, a gente está aqui num evento de empreendedorismo, o empreendedor também, ele encontra esses elementos, os tais dos desafios, você precisa persistir. Como que você conseguiu se manter? E aqui é o aspecto pessoal mesmo, né? Como é que o Leandro conseguiu se manter, e aí fazendo um paralelo com os empreendedores, como é que ele consegue se manter, os empreendedores, nessa jornada de desafio, de altos e baixos, de você às vezes se desmotivar sim, de você se questionar, se colocar em xeque sim. Poxa, será que eu consigo liderar um negócio? Será que eu consigo gerar resultado positivo? Será que eu consigo atender bem aquele cliente? Será que eu consigo entregar valor para o cliente final? Então, isso do ponto de vista do empreendedor. Agora, trazendo para o ponto pessoal, como que você conseguiu equilibrar esses pratinhos lá fora?
Com o tempo a gente tem que ganhar resiliência, né? A inteligência emocional, se a gente tem esse ganho dela, não é um equilíbrio emocional maior, a gente poder virar a chave mais rápido de algumas quedas que a gente dá. Não adianta, caiu, não foi bem, falou uma coisa que não foi legal, ou algum produto, algo que você lançou e que não pegou. Poxa, vamos girar rápido, vamos cair, vamos levantar. Não adianta ficar ali no chão remoendo, triste, preocupado, o que é que não deu certo. Não, senta com a equipe. Se a equipe é só você, senta você o espelho. Tenta ver os prós e contras, pontos positivos e negativos do caminho A, pontos positivos e negativos do caminho B. Troca uma ideia com alguém que é de fora, que é de tua confiança, que vai ser sincero para te dar um feedback. Se você não tem equipe, se você não tem algum cliente que possa te dar um retorno, para que vire a chave rápido. Não é uma frase que eu falo bastante: falhou, está falhado. Não se falha mais nisso. Então a gente vai cometer muitos erros, até hoje eu cometo, e estou aberto para os tantos outros que vou cometer, mas eu não posso repetir os mesmos erros. Faz parte do aprendizado, Muito. inclusive. Muito, muito. E a gente tem que ter essa tranquilidade. Falhou, tá falhado. Ok, levanta a cabeça, vamos para a próxima falha. Que não vai ser hoje ou amanhã. Pode ser que você leve um ano para falhar de novo. Mas a gente não pode ficar perdendo muito tempo. O luto tem que ser curto, ou o luto não pode atrapalhar o seu processo de transformação. Seja você um provedor de serviços, ou não importa se você tem aí realmente comércio, material, o que é que você trabalha. Vive esse luto, mas vive de fora. Então a cabeça tem que separar um pouco isso. Parte boa do que eu trabalho, inclusive como palestrante, tem que ser sim de alta performance. Não adianta você subir num palco e dizer que não vai dar, ou não pegou num dia bom. Claro que vai acontecer de não ter dias bons, mas quando a gente sobe ali, você tem que deixar para trás e, de fato, ali você tem que atuar. O dia ruim ficou para trás. O momento ruim ficou para trás. Se eu tenho um evento fechado daqui a um mês, daqui a 2 meses, a empresa ou o contratante, o evento já espera, não dá para esperar e bater de não estar no dia bom. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser humano, mas a gente tem que ser humano o suficiente para se colocar no lugar do público, de quem está ali, da sua missão, para que pelo menos por aqueles 40 minutos, aquela 1 horinha, você deixe de lado uma coisa que não está tão boa, para que você entregue ali ao máximo e ajude a transformar vidas, a ajudar, a contribuir com as pessoas. E isso no seu negócio também, né? Para você que empreende, para você que trabalha numa empresa pública ou privada. Peraí, eu vou ter que focar agora nisso. Vamos nessa. Claro que nem sempre isso é fácil. Nem sempre isso é tão tranquilo, mas a gente tem que tentar e correr atrás para fazer acontecer dessa forma. E você traz como é possível. É possível. Sim, sim. Acho que esse aspecto... Aliás, 2 parênteses que acho que vale a pena a gente destacar e explorar um pouco. É super importante o momento do luto, a perda, seja lá qual for, não estamos falando de perda familiar apenas. Pode falar da perda de um cartão de crédito, do aspecto financeiro, a perda de um acesso ao crédito, por exemplo, perda de um funcionário do empreendedorismo, perda de... sei lá, do país que você, de repente, não poderia estar mais exercendo aquele trabalho voluntário. Perfeito. O luto precisa ser vivido de fato. Tá? E tem pessoas que vão viver um luto de um dia, uma semana, um mês. Tem pessoas que vivem aí lutos um pouco mais longos, por exemplo. Isso pode ser duro, né? Isso pode atrapalhar, sobretudo se você lidera aquela equipe, se você lidera aquele negócio, a equipe não sente a energia. Você tem que acreditar. E a gente está falando do luto exatamente como você transcreve, não necessariamente pela perda de uma pessoa querida, mas o luto por alguma decisão errada que repercutiu mal, que teve, como hoje vive esse mundo de cancelamento, seja de sua imagem, do seu produto ou do seu negócio. Não, peraí, vamos reposicionar, vamos virar o que é que precisa, vamos avaliar, vamos evoluir. E as coisas acontecem. Quantas marcas gigantes a gente não vê que se posicionavam de um jeito, hoje se posicionam de outro. E parece que isso tudo foi muito rápido, e absolutamente não foi. Num passado distante, a Havaiana era sandália para que público, de que preço e aonde se encontrava. Hoje, como é? Então, como é que está a minha marca como empresário, empreendedor, como funcionário público, como colaborador da empresa que eu trabalho, como pessoa pública ou não? O que é que você pode melhorar? E os erros que a gente tiver, vamos virar a página, usar como aprendizado mais um tijolinho para que a gente cresça e vá para os próximos acertos, porque é isso que faz a gente mais forte, mais resiliente e emocionalmente mais equilibrado, inteligente e articulado, para que a gente realmente consiga alçar voos maiores. E essa parte que você trouxe, super importante, do luto servindo como aprendizado, num contexto até mais de startups, num contexto muito mais de empreendedorismo, é justamente o encontrar o erro ou falhar o mais rápido possível para a gente ter o quê? Essa tempestividade para poder adaptar. Na pior das hipóteses, talvez a gente não acerte. Olha, eu encontrei o produto perfeito, mas eu descobri uma de não fazer. Que eu descubra outros caminhos de não fazer. Em algum momento, com a consistência que você trouxe, eu vou conseguir encontrar o produto que eu gostaria, ou o público que eu gostaria, ou prover o serviço
E tem isso, não, o público, porque de repente você pode ter um produto muito bom, você pode ter um serviço muito bom, mas você pode estar errando o timing de alguma coisa. É o público, é o ponto que você escolheu, é a forma que você está divulgando, é para quem... Pronto, isso aconteceu comigo. O nome personal financeiro também vem disso, porque no começo era voltado para atletas de futebol. Então eu via que é um público que se aposenta muito cedo, poucos deles conseguem ter um salário realmente bom. A maioria das pessoas não sabem, mas no Brasil, por exemplo, 95% dos jogadores de futebol recebem menos de R$ 5.000. 95%. Mas tem uma quantidade... O Brasil é conhecido país do futebol, inclusive. Pois é. Imagina. Agora, boa parte dos que recebem bem, e até muitos dos que recebem menos de 5 mil, talvez, se não fosse o futebol, receberiam um salário mínimo ou 2. Ou seja, a pessoa está tendo um plus na vida, mas é uma carreira muito curta. E que se a pessoa não soubesse organizar e aproveitar esse tempo, quando chegar aos 35 ou 40, o que é que aprendeu antes? Fez uma faculdade, teve um relacionamento que te permita ter adquirido experiências para que você se recoloque no trabalho. Então eu pensava, é um público que precisa. Mas assim, batia a porta do clube de futebol, então o presidente gostava, dizia, fantástico, que trabalho. Mas eu tenho um problema aqui. A gente está atrasando o salário com frequência. O que vai chegar é que o atleta vai dizer, professor, paga o salário em dia que a gente consegue aplicar isso tudo. E além da desconfiança, porque é um público que termina sendo tão visado, eu digo, o próprio atleta... De oportunistas. De oportunistas. Seja familiar, amigos, e chega alguém dizendo para você que, de repente, quer te orientar, quer te ajudar a cuidar melhor da tua saúde, da tua vida financeira, ou até dos investimentos, o cara já diz, meu amigo, calma. A gente vive um mundo de muito golpe, de muita gente ruim. O ser humano é o problema do negócio. Porque é o que eu digo. Será que hoje, meia-noite, ali perto da London Eye, em Londres, a rua vai estar perigosa, ali é um lugar que não é tão tranquilo? Agora, se você for em Recife, na minha cidade, ou ali na Avenida Paulista, meia-noite, será que é tranquilo você andar lá? Aí eu te pergunto, a rua são as mesmas, são ruas. Pode mudar o tipo de calçamento e tal, o problema não está na rua, o problema está nas pessoas. E nós, seres humanos, é que terminamos aí muitas vezes por detonar uma cidade, a natureza, uma comunidade e até uma família. Então, se a gente for partindo desses pontos, aí a gente vê que muitas oportunidades também passam por esse perfil que se tem. E aí muitos jogadores de futebol terminaram não tendo acesso. Aos poucos eu fui virando para casais e cada vez mais apareciam mais casais. Nos primeiros anos era 90% do meu público orientar, assessorar, né, o planejamento financeiro de casais. Pouco a pouco, pessoa também individual, nas finanças pessoais. E hoje, no que eu trabalho, a mentoria, que é um ciclo de acompanhamento, a consultoria, que são consultas por questões pontuais, um financiamento, uma carteira de investimentos, um planejamento específico. Aí eu tenho bem meio a meio entre casais e individuais. Legal. E fora isso, toda a forma de impactar o público aí, né? Rádio, que eu estou semanalmente em algumas rádios, com colunas, aí tem TV, tem muita coisa boa. Já divulga a rádio, as colunas que você tem feito. Beleza. Tem na Nova Brasil FM está espalhada em várias cidades do Brasil. Então, no caso da minha cidade, eu estou toda quinta-feira pela manhã, 8h25. Rádio Jornal é uma rádio grande de Pernambuco, centenária praticamente aí. Né? Não, na verdade, o grupo é que está mais perto disso. O grupo como se... A rádio fez 75 anos agora há pouco, então já estou lá pelo 5º ano. E com isso a gente impacta muita gente, porque reproduz no podcast e através do podcast, já que alguém que vê aqui diz, poxa, mas como é que eu escuto essa rádio? Chega no meu podcast, é só procurar em qualquer plataforma de áudio Leandro Trajano e você encontra o podcast. Lá hoje já tem mais de 600 episódios e podcast nem sempre como esse que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é o melhor formato, mas podcast você vai ter ali um áudio on demand, né, para a hora, o dia que você quiser escutar, quantas vezes for. Então, todo o conteúdo meu que vai ao ar de alguma forma, além de outros podcasts, como esse, provavelmente eu vou também disponibilizar no meu, eu disponibilizo para o público lá. Então, as colunas de rádio, tudo isso. E é impressionante como tem gente em todo o país que termina escutando e vindo tirar uma dúvida, falar com você. Isso deixa a gente feliz, é gratificante poder estar contribuindo, né? Não, sensacional pelo trabalho. A gente adora podcast, falando pelo Universo Ágil Hub. A gente tem um hub de agilidade, construiu um hub de agilidade. E a gente tem o Jornada Ágil, que é o jornal da agilidade mesmo, né? A gente fala de agilidade sobre os mais diversos prismas. Estamos no episódio nosso em 60 essa semana. Então a gente adora muito podcast. O brasileiro acho que adora, tá entre os principais países. E virou rápido com a pandemia, né? Virou rápido com a pandemia. Na pandemia teve um patamar muito diferente. Agora você falou de casais, Gente, eu tô olhando aqui um pouco do horário. Quando eu brinquei que a gente vai até às 5 aqui, é 5 horas de assunto mesmo, né? Mas olhando aqui, tem aí mais ou menos alguns minutinhos, eu vou tentar explorar. Você falou de casais, então vamos lá, aspectos pessoais. Casado, solteiro, tem filho, pet, como que é o casado, pessoal? Casado já há pouco mais de 10 anos, quase 11, tenho um filhinho de 8 anos, Theo,
né? É uma alegria tremenda, né? E que já está nessa fase de educação financeira. Já está consumindo conteúdo, eu diria, dentro de casa. Tá, bastante, sim. Então a gente já fez uma transição dele receber ali uma semanada, um trocadinho por semana, só para aprender a lidar com dinheiro, saber que não deve gastar tudo o que ganha. Agora já está usando o cartãozinho de débito, porque o dinheiro nessa geração dele, para a gente já mal toca em dinheiro hoje em dia, os próximos então tem essa atenção. Não preocupado nele ser rico, porque como a gente falou há pouco aqui, o que é riqueza, né? Até uma reflexão que eu trago na palestra, falei um pouco aqui antes com você também. A base é que ele saiba lidar melhor com os recursos que ele tem. E é isso que eu levo para as empresas, que através do Sebrae ou de outras formas também eu atinjo muito, né? Impacto esse público de empresários, de empreendedores. A gente pode fazer uma empresa mais rica assim, de diversas formas, não só com resultado financeiro, mas tudo que um bom resultado financeiro pode proporcionar para quem faz aquela empresa, para quem participa, tá naquela comunidade e, claro, para os clientes. Então, esse assunto termina sendo bem pertinente. Não tenho pet, né? Mas tenho uma vida que eu posso dizer que é muito feliz, sou muito realizado com tudo que eu vivo aí no meu dia a dia. Que show de bola! Poxa, uma honra mesmo. Nada que agradeço. Conhecer você, conhecer a tua história, conhecer principalmente o teu propósito, né? No final do dia, que a gente usou pouco essa palavra, mas no final do dia é muito sobre propósito. Propósito de impactar as pessoas, sejam físicas, sejam as jurídicas, que eu gostei muito desse lado jurídico aí, porque a gente acaba impactando muito mais quem tem a força motriz do país, que é o empreendedorismo, e a HJ Conference, um evento de empreendedorismo. Então, muito legal. Mensagem final que você pode deixar aí desse nosso bate-papo para a audiência. Se você for ver, não é sobre dinheiro, né? No fim do dia, no fim da nossa conversa, a gente está falando sobre os meios de você gerir melhor o recurso que tem, não importa se na família, no teu negócio, para que você consiga, assim, não só ser um pagador de contas, aquela pessoa que simplesmente paga contas. A gente tem que usar, sim, esse dinheiro da melhor forma e usar o dinheiro e não ser usado por ele, procurando ter mais dinheiro para comprar coisas. Porque se você parar para pensar o que é que acontece no fim do dia mesmo, né? Uma reflexão do Pepe Mujica, entre outras coisas que a gente vê, se você olhar ao seu redor, tudo isso que você tem, todas essas bugigangas, isso um dia absolutamente, isso foi o seu tempo que você gastou para comprar essas coisas e você abriu mão de viver experiências, entre outras mais. Então, a relação da gente com o dinheiro tem que ser muito saudável, muito tranquila, e ela pode ser leve a partir do momento que a gente toma alguns cuidados e que a gente sabe usufruir isso da melhor forma, pensando no hoje e pensando no amanhã. Se quiser conhecer e acompanhar um pouco mais do trabalho, fica fácil encontrar tudo a partir do Instagram ou do LinkedIn, tá? Lá no Instagram eu estou com um personal financeiro, e pelo nome Leandro Trajano, você vai encontrar no LinkedIn, no YouTube e todas as plataformas de áudio. Qualquer dúvida, personal financeiro no Instagram é mais fácil. Inclusive, tem um link também para o Verdadeiro Cash que você pode encontrar também na Amazon, entre outros portais. Sensacional, Leandro Trajano aqui no Papos de Hoje, o podcast oficial do HJ 2023, lançamento agora, quentinho, fresquinho para você que está aí nos acompanhando. Para mim, André Sanches, uma honra trocar esse bate-papo contigo, contribuir com a audiência e tem bastante conteúdo, então continuem a consumir o conteúdo aí do Papos de Hoje, aí, podcast. Valeu! Muito obrigado!